Bom dia! Aqui é a Yane Ventura e o nosso Ritual da Manhã é um podcast para quem quer começar o dia bem e para a gente se lembrar que mesmo quando a vida não tá fácil, ainda assim ela pode ser boa. Agora é hora de respirar, então chega mais perto. Esse é o nosso episódio de número 4 e antes de você entrar no ritmo do mundo, nós vamos ajustar o seu ritmo interno. Esse podcast é impulsionado pela Serbene, uma comunidade terapêutica que um dia já foi o meu sonho. Imagina, psicólogos e outros instrutores ao vivo todos os dias, guiando práticas terapêuticas como escrita terapêutica, meditação, organização de rotina, organização financeira, arte terapia, musicoterapia, teatro terapia, gente. Também tem clube do livro, clube do filme e muito mais. Tudo isso em um só lugar. Sim, isso existe e para ter acesso a tudo isso o ano inteiro, você assina por 12 de R$ 29,90 e ainda chega brinde na sua casa. Se você quer aprofundar ainda mais o seu processo, eu deixei o link aqui e também está disponível no meu perfil do Instagram e no Instagram da Serbene, @ser.bene, onde você pode conhecer ainda mais a nossa comunidade. Vamos lá? Hoje eu quero te contar uma história que expandiu a minha cabeça e me fez enxergar a vida por um outro ângulo, um ângulo muito mais sábio, muito mais consciente. E a história é o seguinte: existia um jovem que morava num vilarejo bem simples. Um dia, esse jovem ganhou um cavalo. E as pessoas ao redor começaram a comentar, né? Que rapaz de sorte, ganhou um cavalo. Na semana seguinte, ele caiu do cavalo e quebrou o braço. E aí os comentários começaram a mudar. Que rapaz azarado! Ele passou meses se recuperando. E durante esse tempo, aconteceu uma guerra. E todos os jovens do vilarejo foram convocados para lutar. E adivinha só? Menos ele, porque o braço ainda não tinha se recuperado. Então as pessoas disseram: nossa, que sorte ele ter ganhado um cavalo. Que sorte ele ter caído do cavalo. Que sorte ele ter quebrado o braço. Se não fosse isso, ele ia estar indo para a guerra. Essa história, ela parece muito simples, mas ela carrega uma lição muito profunda sobre a vida. O significado dos acontecimentos mudam conforme o tempo passa. Aquilo que hoje parece uma perda, amanhã pode se revelar como um livramento. Aquilo que hoje parece um atraso, amanhã você pode enxergar como uma proteção. O que agora parece sorte ou azar, talvez não seja nada, talvez seja só um capítulo. A gente sofre muito por tentar dar o veredito definitivo para os eventos que ainda estão em andamento. A vida não terminou de contar a história, gente. Mas a gente quer porque quer concluir ela. Calma, calma. Uma das grandes habilidades humanas que a psicologia entende como sendo uma coisa muito positiva para a nossa vida, muito boa, é a habilidade de aceitação. E aceitação não no lugar de passividade, no lugar de inteligência emocional. Aceitar é entender que resistir mentalmente ao que já aconteceu só acrescenta sofrimento àquele fato. O acontecimento já existe. A dor extra vem da luta interna contra ele. Quando você não rotula imediatamente os acontecimentos como bons ou ruins, você se mantém aberto para aprender, aberto para amadurecer, aberto para responder com mais consciência e não apenas reagir com medo às coisas. A rigidez mental, ela cansa a gente.
E segundo a terapia de aceitação e compromisso, nossa, eu amo essa teoria. Grande parte dos conteúdos aqui tem base nela, depois você pode dar uma procurada. Mas enfim, segundo ela, a rigidez psicológica é a maior causa do sofrimento humano, porque a rigidez ela coloca a gente num estado de alerta o tempo inteiro, tentando prever, controlar, antecipar, julgar. Já a abertura ou flexibilidade psicológica, como a gente chama, nos devolve uma presença e uma alta consciência. Nos coloca em diálogo com a vida e não em confronto com ela. E aqui entra uma pergunta muito honesta que eu quero te deixar hoje. Quantas coisas você tem chamado de erro, de perda, de fracasso, que talvez ainda estejam em processo de se revelar? Talvez você não esteja atrasada, talvez você esteja sendo redirecionada. Talvez aquilo que te doeu agora esteja te poupando de algo que você nem imagina. E eu não estou romantizando a dor. Isso não é fingir que não dói. Dói. Mas isso é reconhecer que nem tudo que machuca vem para destruir a gente. Algumas coisas vêm para proteger, para ensinar, para reposicionar. A gente nunca sabe. E se você começa a observar a vida a partir dessa perspectiva, você acalma o seu sistema nervoso. Você se torna mais leve, mais sábia. Percebe? Eu sinto que esse movimento é como se a gente estivesse olhando a nossa vida do lado de fora da Matrix, sabe? E isso também tem um nome na psicologia, se chama desfusão cognitiva, que é a nossa capacidade de não se fundir com os nossos pensamentos, de não se fundir com os nossos sentimentos, de não nos tornarmos a dor, de não sermos a situação que estamos passando, mas de sermos seres humanos passando por situações, passando por dores, tendo pensamentos e sentimentos que passam por nós e que não nos derrubam porque nós não estamos conectadas, fundidas a eles, mas estamos centradas em si. Consegue sentir o gostinho da maturidade emocional? Isso é 100% coisas que a gente trabalha na terapia. Às vezes as pessoas dizem, o que é que se faz na terapia? Se faz esse tipo de coisa. A gente aprende essas novas configurações na nossa cabeça, sabe? A linha, o tico e o teco, para eles não ficarem se batendo toda hora. É assim que funciona. Então aproveito para te aconselhar aqui. Encontre um bom terapeuta, uma boa terapeuta, faça terapia e reconfigure muitas coisas que estão aí. Espero que esse podcast esteja te ajudando muito. Mas se você sente que precisa de mais, vai atrás de mais. Existe psicoterapia, existem outros processos terapêuticos, como eu falei aqui para você hoje da Serbene. Então, não deixa de procurar, não deixa de se cuidar, não deixa de se reconfigurar. Vamos aproveitar para a gente se realinhar agora, respirando? Você já fez isso hoje? Tem um ótimo livro chamado A Arte de Respirar. E ele inicia com uma frase que me marcou muito, que é: você respira cerca de 22.000 vezes por dia. De quantas delas você está consciente? Sacode bom, né? Então, vamos ficar consciente de algumas agora? Vamos respirar fundo? Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Vamos mais uma vez? Inspira pelo nariz. Enche tudo. E expira pela boca. Respira mais uma vez. E enquanto você respira,
pensa em algo que hoje você chama de problema. Pensa sem tentar resolver, sem tentar entender, só observa. Agora se pergunta com gentileza: e se isso não for nem sorte e nem azar? E se isso for apenas uma parte do caminho? Talvez a paz, ela não esteja em entender tudo. A paz talvez esteja em confiar que a vida ainda está se desenrolando. Respira mais uma vez. Inspira. Expira. Se acalma. Processa todas essas informações. Percebe a vida se desenrolando. Olha para isso do lado de fora. Quando você se sentir à vontade, você pode abrir os olhos, mexer o seu corpo. Percebe saindo daqui com mais consciência e leva essa abertura com você hoje, com menos julgamento, com mais presença, com menos pressa para concluir, com mais espaço para o que ainda vai se revelar. E eu te encontro no próximo ritual da manhã. Um beijo carinhoso e consciente, Yane.